Boa tarde, meus amigos. Estou voltando aí para mais um vídeo aqui no canal para falar sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Continuar o assunto aí. Quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? Então, quem são os filhos de Deus? O nosso texto é o mesmo texto do vídeo passado, Gênesis capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 5, tá certo? Então, só relembrando aí, sobre o vídeo passado, nós falamos sobre os filhos de Deus e sobre as filhas dos homens. E hoje nós vamos explicar quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens. Lembrando lá que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e se casaram com as filhas dos homens. E dali nasceram gigantes, homens de grande estatura, de 3 metros até quase 5 metros de estatura esses homens tinham. Talvez você tenha aprendido aí que os filhos de Deus são os filhos de Sete e que as filhas dos homens seriam a descendência de Caim. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: por que a mistura dos filhos de Sete com as filhas de Caim, ou com a descendência de Sete com a descendência de Caim, por que nasceriam gigantes? Será que isso faz sentido? De um povo se misturar com outro e nascer gigantes? Homens falentes, homens de famas, homens maus, homens malignos? Por que essa mistura mudaria a genética e os cromossomos do homem? Então a pergunta é: será que os filhos de Sete são os filhos de Deus? Será que as filhas de Caim são aqui as filhas dos homens que está sendo descrita aqui no capítulo 6? Então, quem são de fato os filhos de Deus? Nós temos que saber quem que a Bíblia chama de filhos de Deus. Será que aqui no Velho Testamento a Bíblia chama os servos de Deus de filhos de Deus? Será que é assim que os servos de Deus são chamados aqui, de filhos de Deus? Será que o servo de Deus casando com alguém que não é servo nasceria gigantes? Será que o crente casando com uma descrente, os seus filhos nascem gigantes? Você conhece algum crente que casou com uma descrente? Isso eu tenho certeza. Eu conheço vários crentes que casaram com descrentes. E os filhos deles são gigantes por causa disso? Os filhos deles são malignos? Os filhos desse casal são maus? O apóstolo Paulo diz que se um crente casar com uma descrente, embora a Bíblia manda que o crente deve casar com uma crente, esse é o desejo de Deus, mas se um crente casa com uma descrente ou vice-versa, os filhos deles que nascem, a Bíblia diz que são santos ao Senhor. Então por que nesse caso aqui, se os filhos de Sete se casassem com as filhas de Caim, por que esses filhos não seriam santos ao Senhor? Por que esses filhos seriam gigantes? Por que mudaria totalmente a genética e os cromossomos dele, a ponto de se tornarem gigantes? Então quem que a Bíblia chama de filho de Deus? Aqui no Velho Testamento são os servos de Deus que a Bíblia chama de filhos de Deus? Então quem de fato são os filhos de Deus aqui? Quem que a Bíblia chamava de filhos de Deus aqui no Velho Testamento, por essa época? Eu quero te convidar a abrir no livro de Jó, capítulo 1 e versículo 6. Vamos lá? Livro de Jó, está aí antes de Salmos. Vamos aqui. Livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1 e versículo 6. Diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Quem aqui são os filhos de Deus que foram se apresentar
a Deus. Quem são esses filhos? São homens? São filhos de Sete? Não. São os anjos de Deus, chamados de filhos de Deus. Então, quem são de fato os filhos de Deus? Os anjos são filhos de Deus. Vamos ainda para Jó capítulo 2. Jó capítulo 2, versículo 1. Que diz assim: e vindo em um outro dia, ou em um outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quem aqui no livro de Jó está sendo descrito como sendo os filhos de Deus? Quem é que são esses filhos de Deus? Os filhos de Sete? Não, são os anjos de Deus, criados por Deus, que é tido como filhos de Deus. Os anjos são os filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Do capítulo 6 de Gênesis, que se casaram com as filhas dos homens. Quem são esses filhos de Deus? São os anjos. Somente os anjos aqui eram chamados de filhos de Deus. A descendência de Sete, os servos de Deus, os profetas, eles não eram chamados de filhos de Deus. Somente os anjos eram chamados de filhos de Deus. Mas aí você que está me ouvindo nesse momento, você deve estar achando que eu sou algum maluco. Deve estar achando que eu estou louco da cabeça, que eu não estou batendo bem. Porque a pergunta que fica para nós também é: os anjos podem gerar filhos? Temos que ser coerente com essa pergunta. E temos que ter resposta também para essa pergunta. Os anjos podem gerar filhos? Vamos para Marcos capítulo 12, versículo 25. Vá lá para o Evangelho de Marcos. Você que está me ouvindo aí, por favor, me acompanhe no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, tá certo? Evangelho de Marcos, capítulo 12, Marcos 12 e versículo 25. Capítulo 12 de Marcos, versículo 25, diz assim. Olha o que diz esse versículo aqui. Porquanto, quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão e nem se darão em casamento, serão como os anjos que estão nos céus. Preste bem atenção nessa fala. Aqui são os saduceus, que conta ali uma história inusitada para Jesus, de uma mulher que se casou com um e morreu, com o segundo, terceiro, com os 7 irmãos, até que o 7 morreu. Aí eles perguntam quem vai ser a esposa dele. Ela vai ser esposa de quem? Lá no céu. Preste bem atenção nessa palavra céu. Preste bem atenção nessa palavra céu. Então lá no céu, de quem ela seria esposa? Aí Jesus fala não. Lá no céu, é no céu. Lá no céu ela não vai ser esposa de nenhum desses 7. Por quê? Porque lá no céu nem se casa, lá no céu, preste bem atenção. No céu não se casa e não se dão em casamento. Onde é que não se casa? Onde é que não tem divórcio? Onde é que não tem casamento? No céu. Preste bem atenção nessa fala. Serão como os anjos que estão nos céus. Então quem é que não casa? Os anjos, a pergunta que eu fiz é: os anjos podem gerar filhos? Que isso parece uma loucura. O que Jesus está dizendo? Não no céu. Lá no céu não. Lá no céu não pode acontecer isso. Porque lá no céu não se casa e nem se dá em casamento. Mas aqui na terra é uma outra história. Não é assim que acontece aqui na terra. Na terra, os anjos, quando vinham aqui na terra, em quase todas as vezes, eles não vinham como anjos, eles vinham como homens. Eles eram vistos como homens.
Eles não tinham asas, eles tinham braços, eles tinham perna, eles falavam o idioma da sua época, do seu povo aqui. Eles não viam como anjos, eles viam como homens. Os anjos são seres espirituais criados por Deus, mas aqui na terra eles vêm em figura de homem, ele toma corpo de homem. Aqueles bebem água, uma aguinha gelada, aqueles comem uma carne de um cabrito, eles comem pão. Eu vou ler alguns versículos para você. Eu quero que você, voltando lá no livro de Gênesis, volte lá para o livro de Gênesis, no capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Aqui quando os anjos vieram conversar com Abraão, veja como eles vieram. Diz que, versículo 2: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do meio-dia. Levantou os seus olhos, Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra. Então, quem que Abraão viu aqui? Quem é que veio conversar com Abraão? Deus e 2 anjos. Mas quem que Abraão vê? 3 homens. Os anjos na terra tomavam forma de homem. Continuando aí, vá para o capítulo 19 de Gênesis e versículo 1. Quando os anjos vão ter aqui com Ló. Olha só, capítulo 19, versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o seu rosto em terra. Versículo 5. E chamaram a Ló e disseram, onde estão os homens que vieram a ti? Que a ti vieram nesta noite? Traze-nos fora para que nós o conheçamos. Então quem que as pessoas viram ali em Sodoma? Viram anjos? A Bíblia diz que vieram anjos, mas quem que eles viram? Eles viram homens, porque os anjos tomam forma de homem aqui na terra. São poucas as vezes que os anjos vinham em figura de anjos, mas quase sempre como homens. Ainda capítulo 19, versículo 10. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Preste bem atenção, os anjos aqui é tido como homens, figura de homens, em forma de homens. Versículo 12. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Versículo 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens, preste bem atenção que esses anjos aqui não são chamados de anjos, são chamados de homens. Aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Então, preste bem atenção. Os anjos tomavam forma de homem aqui na terra. Era a forma de homem que os anjos tomavam. Eles não vinham como anjos e continuavam em figura de anjos, mas sim em figura do homem. Tá certo? Então, quem são os filhos de Deus? Quem são de fato os filhos de Deus? São os anjos. Então, você está me dizendo então que os anjos se casaram com as mulheres e tiveram filhos? Sim. É por isso que mudou a genética e os cromossomos e nasceram gigantes e eram homens violentos, eram homens famosos, eram homens maus, justamente por causa dessa mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Então, no próximo vídeo,
eu vou estar dizendo quem são também as filhas dos homens. Tá certo? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Deixa aí o seu like, tá certo? Um abraço.